Bem-vindos a mais um podcast onde vamos descomplicar o cake design. Este podcast tem o apoio da Visionary Experience, uma empresa que trabalha com todos os tipos de produtos para pastelaria e cake design, e também das escolas do Isto Faz. Hoje a nossa convidada é a Rita Nascimento, uma pessoa que foi atrás da felicidade e que voltou com um bolo. Não é, Rita? Vários. Bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Apesar de nós termos falado e tu própria teres dito que não tens uma ligação à área do cake design, Sim. Eu não sei se tens consciência disso, mas muita gente que faz cake design e arte em bolo usa as tuas receitas. Já tinha percebido pelas mensagens às vezes que Vais me recebendo. chegam. Sim, Como é que tinha tudo percebido. começou, Rita, contigo? Bom, comecei com um curso de pastelaria, um curso que tirei em Espanha, porque não existia, penso que ainda não existe aqui em Portugal, um curso superior de pastelaria. E então fui para a Espanha estudar e depois já não larguei mais a pastelaria. Daí fui trabalhando em hotéis, em restaurantes, em pastelarias, até depois há uns anos, mais ou menos, acho que foi em 2012, mais ou menos, que comecei a tentar fazer um projeto meu que na altura acabou por não vingar, que era o A Dolce Rita, que eram uns produtos umas misturas para as pessoas fazerem cookies em casa, que era um conceito americano. E depois esse projeto que acabou por não vingar, mas foi o que deu origem depois ao La Dolce Rita canal de YouTube, e a partir daí muitas outras coisas, tanto no digital e depois também acabei por escrever livros e dar cursos. Portanto, resumido, foi isto. E o que é que, quando alguém te contacta porque faz cake design e aplica as tuas receitas, tu tens algum conselho específico ou atribuis algumas receitas específicas a esse tipo de trabalho, ou nem sequer... Não, acho que isso não é um trabalho que eu tenha de não fazer. Associas, não associas. Tu quando crias, onde é que vais buscar a inspiração para as tuas receitas? Eu faço várias coisas. Para já são sempre receitas que eu gosto de comer. Pronto, sou eu que as vou comer depois, portanto tem que ser sempre coisas que eu gosto. E depois vai dependendo, por exemplo, gosto de fazer receitas obviamente sazonais, não só pelos ingredientes sazonais, mas também se há festividades, não é? Por exemplo, agora, ou coisas, receitas de outono, receitas com ingredientes de outono, ou receitas se calhar para o Halloween, daqui a pouco já começo no Natal, e portanto isso também já é uma inspiração, porque já te mais ou menos condiciona um bocadinho o que vais fazer. No verão, receitas mais frescas, pronto. Então, tendo por aí, às vezes é coisas que eu tenho em casa e que preciso de usar, então penso, o que é que posso fazer aqui com isto? E vou usar. Gosto sempre de ter uma variedade, eu faço um planeamento mais ou menos de mês a mês. Agora, por exemplo, nesta altura do Natal, como é uma altura especial, posso dizer que já estamos aqui a meio de outubro, mais ou menos, ainda nem sequer meio de outubro, e eu já tenho o planeamento até ao final do ano feito de receitas, e então eu vou fazendo para também me programar para que haja uma variedade, não só de receitas, como também de sabores. Por exemplo, não vou pôr num mês 4 receitas com chocolate, ou não vou pôr num mês 4 tartes, por exemplo. Então, tendo tudo isso em conta, e receitas que me pedem e que eu tenho uma lista, às vezes já me aconteceu, não sei o que é que vou fazer esta semana, porque nem sempre tenho esta programação tão detalhada. Sim, então vou ver assim, deixa cá ver a minha lista do to-do, e às vezes depois tiro coisas daí, mas é 50% aleatório, 50% pensado. Se calhar não, se calhar é mais 30% aleatório, 70% programado. Acho que será mais justa esta... Por exemplo, que conselho, nós aqui neste podcast, o intuito do podcast em si é ajudar quem está na área. E isto porquê? Porque há muita gente que, com o desenvolver do negócio, se começa a sentir desiludida, desamparada,
e muitas vezes é só uma questão de ouvir uma dica ou outra para pensar, não, se eu fizer assim, se calhar eu vou conseguir e superar. Embora tu não estejas ligada a essa área, tu tens uma coisa que é a organização do tempo, do teu tempo e do tempo de trabalho. E muitas vezes quem trabalha, quem tem o seu próprio negócio, muitas vezes é aqui que falha, que é não saber dizer que não e o querer ficar com tudo e com todo o trabalho e pronto. E essa parte de organização, que conselho é que tu poderias dar a quem te vê para melhor gerir o tempo, para aprender a dizer que não? Porque isso é uma aprendizagem sim, dura. Eu acho que é uma aprendizagem que se vai tendo à medida que se vai dando cabeçadas na parede, não é? Isso vais aprendendo à medida que quando disseste que sim, quando não devias 1, 2, 3, 4 vezes, se calhar à quinta vez já vais dizer que não. Acho que acho que às vezes, por muitos conselhos que se possam dar, a pessoa, há coisas que só vai aprender quando passar por elas, e a gente, se vir agora alguém a começar e se lhe começarmos a dizer esta conversa, olha, tu tens que dizer que não vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro, mas se calhar essa mesma pessoa, quando um dia estiver às 3 da manhã a fazer um bolo, a desesperar, vai se calhar dizer assim, para a próxima vou dizer que não. E isso acontece-me também, não em bolos, porque não aceito encomendas, se bem que às vezes tenho pedidos de pessoas, mas não aceito encomendas para fazer bolos, mas também já me aconteceu em alturas aceitar, por exemplo, eu dou cursos, não é? Aceitar mais cursos do que achei que depois devia ter aceito, porque pronto, fiquei sem tempo livre e agora já faço essa gestão de outra maneira. Acho que com o tempo, e a pessoa tem que se dar esse tempo, com o tempo a pessoa consegue ter uma percepção, ou deverá conseguir ter uma percepção de qual o seu limite. E acho que é um bocado tentar perceber-se, ter essa percepção, se calhar dar ali um prazo de, ok, olha, nestes 6 meses vou fazer um teste e ver qual é que é, quantos bolos eu consigo fazer por semana, e depois a partir daí começar a fechar encomendas, porque eu acho que é sempre preferível a pessoa entregar um bom trabalho e manter o cliente do que aceitar tudo e correr o risco. E digo isso para quem faz bolos como para quem faz costura ou qualquer coisa, não é? Mas é uma aprendizagem, mais do que um conselho, é mesmo, o conselho é mesmo, olha, está atento, não é? E tu também és a prova de que nós podemos começar, não dar certo, mas não baixar os braços e tentar outra vez. Sim, porque às vezes eu tenho várias ideias, não é? E acho que, pronto, se calhar... Todos os artistas, não é? Muita gente. De alguma maneira. Pronto. E então, às vezes, umas dão certo, outras dão errado. E às vezes, quando a pessoa depois surge, não é? Fazer alguma coisa, a percepção é que, olha, deu certo aquilo, não é? Mas para trás, e este meu exemplo da La Dolce Rita acaba por ser mesmo um exemplo, quer dizer, isto foi uma coisa que começou por uma coisa que não deu certo, mas que depois deu muito certo. Exato. Não é? E tiveste a oportunidade de aprender onde é que não devias voltar a... Sim, às vezes foi um conceito que não vingou, porque não era um conceito que aqui em Portugal tivesse interesse para as pessoas. Eu achava engraçado, ainda hoje acho, mas acho que o público e o mercado que temos é muito pequenino. E então, mas mesmo as coisas que dão erradas, pronto, não quer dizer que sejam falhanços. São sempre aprendizagens. Mas também, às vezes, acho que é importante a pessoa também não insistir, ou seja, também teres, às vezes há um bocadinho essa cultura do vamos persistir, e isso ouve-se por todo lado, e se eu quiser vou conseguir muito, e eu vou persistir, e às vezes também temos que ter um bocadinho de consciência que tem que se ter um limite para persistir. Às vezes temos mesmo que aceitar assim, ok, isto não
Não é por aqui não o é caminho. por aqui, se calhar tenho que ir fazer outra coisa completamente diferente. Às vezes é preferível pôr comida na mesa do que estar a seguir um sonho, porque qual sonho melhor do que comer e ter as contas pagas, não é? Acho que temos que ter um bocadinho mais dessa consciência e também deixar de vender sonhos e que tudo é possível e ser um bocadinho mais conscientes. Pois isso por acaso acontece muito, e agora com as redes sociais pior ainda, Pior não ainda, é? assim, está mais Porque, exacerbado. sim, porque muitas vezes tu abres as redes sociais e tens logo 50 pessoas a dizer compra o meu curso que vais faturar Sim. 50.000 euros por A mês. a trabalhar 3 horas por dia. Exatamente, exatamente. E às vezes a pessoa também vai no engano, não é? Sim, vai iludida. E depois percebe que, por mais que tu trabalhes, tens que ter mesmo esse percurso, tens que angariar os clientes e pronto, é todo um processo, não Sim, é? sim. Não é de um dia para o outro. E lá está também a pessoa não se deixar iludir por tudo o que houve. E diz-me uma coisa, Rita, tu começaste sozinha. Sim, sim, quer dizer, comecei sozinha, depende, não é? Do que. Não, do que gravar isso não. os... Na altura comecei com uma amiga, que gravávamos os vídeos juntas, era uma colega minha de escola. E começámos, ela ajudou-me, eu fiz um primeiro vídeo, lá está, para aquela marca que eu tinha, lá da Dolce Rita, das misturas, e ela ajudou-me, era só para ter sido um vídeo único, e eu gostei imenso da dinâmica e depois disse-lhe, olha, me ajudar aqui, dar umas ideias, porque eu gostava de continuar a fazer vídeos, e depois ela disse, olha, então fazemos as duas. E ela é minha vizinha, portanto morávamos perto. Olha, começámos a fazer os vídeos, ela ia, filmava, ajudava na edição e depois, com o passar dos anos, com o passar do tempo, nós ainda fizemos o canal, acho que ainda uns 4 anos, talvez, e depois deixámos de ter compatibilidade de agendas, não é? Porque quando começámos, as duas estávamos a iniciar negócios próprios, portanto tínhamos o tempo ainda de quem não tem ainda muito trabalho e depois, com o passar do tempo, tanto eu como ela já tínhamos tanto trabalho que era difícil encontrarmos, então decidimos, por bem, que eu iria continuar com o canal sozinha e a partir daí sim faço tudo sozinha. Tudo sozinha, edição. Tudo, gravação. Eu vi um vídeo teu de um dia passado contigo e fiquei admirada. Eu assim, meu Deus, a Rita faz tudo. Fotografia, filmagem. Desde as compras, sim. não é? Desde ir às compras, de lavar a louça, de limpar o estúdio depois, até gravar. Porque toda a gente pensa, não, ela já tem não sei quantos livros, tem um canal a correr super bem, então ela deve ter uma equipa gigantesca. Era ótimo. Não, tenho que fazer, ainda ontem que estive a gravar, eu tiro as fotografias a mim própria com um comando. Então, eu vi. Pronto, então ontem depois quando estava a ver as fotografias lá, em 2 ou 3, lá aparecia o comando na mão que não o consegui esconder, e, pronto, coisas de trabalhar sozinha, mas também acho que tenho um bocadinho de flexibilidade em relação a isso e condescendência às vezes comigo própria, porque tenho que ter, não é? Porque senão às vezes as coisas não são perfeitas. Eu não sou videógrafa, não estudei, não faço, fui muito aprendendo sozinha, a gravar, a editar e portanto o meu principal é passar bem a receita e às vezes o som não está tão bom, a luz está um bocado esquisita, mas a receita ficou bem explicada, para mim é o importante. Ótimo. Qual é, imagina, agora vamos ter aí à porta o Halloween, não é? Tu, quando preparas uma receita para uma festividade como essa, tu tens uma preparação prévia ou tu pensas na receita, não é? Fazes a tua agenda, já sabes a receita que vais fazer, entras em estúdio e fazes. Ou isso é tudo pensado? Ou seja, tu, quando vais, já tens um esquema, agora vou começar por aqui, depois vou fazer assim. Os meus vídeos têm todos o mesmo formato, quase todos. De vez em quando faço um diferente para desenjoar, mas como os vídeos têm todos o mesmo formato, isso também me ajuda a optimizar o tempo
acabo por ter um plano de gravação muito similar. Eu gravo sempre as receitas primeiro, às vezes gravo as receitas num dia e depois no dia seguinte então é que gravo aquela parte do início dos vídeos e do final dos vídeos. São duas secções diferentes. Sim, depois sim. tu própria fazes a montagem. Sim. Ok, isso é muito interessante também. Não, rentabiliza o meu tempo, porque, por exemplo, posso dar o exemplo desta semana. Eu gravei 3 vídeos porque neste momento eu já estou a planear para poder depois gravar no Natal, porque no Natal gravo sempre mais vídeos e, portanto, tenho que começar. Comecei a planificar o Natal em setembro e, portanto, agora estou já a gravar não ainda os de Natal, mas já os de novembro, que é para depois, em novembro, começar a gravar os de Natal. E gravei anteontem 3 vídeos, 3 receitas, a parte da receita em si, e ontem finalizei-os, não é? E, portanto, consegui rentabilizar mais o tempo dessa maneira, porque se eu gravar de uma maneira... uma sequência. Vou perder mais tempo, não é? Agora anuncio o vídeo, depois lá tenho que fazer, depois às vezes um bolo, imagina, o bolo está a cozer, fica ali meia hora, não, enquanto o bolo está a cozer já estou a fazer outra coisa. Depois para despachar, despachar trabalho. E tento sempre também organizar receitas que me permitam fazer encaixar tempos, por exemplo, se eu vou fazer, às vezes um bolo, eu até posso gravar de seguida. Às vezes calha não ter receita e ter que naquela semana gravar de seguida. Mas, por exemplo, imagina, se é um semifrio ou um cheesecake, tenho sempre que gravar com antecedência no dia anterior, não é? Portanto, isso depois também, em vez de ser uma coisa negativa, trato que me beneficie. E a tua experiência em pastelaria, tu trabalhaste mesmo em pastelaria? Sim, trabalhei em restaurantes, em hotéis, porque a pastelaria também acaba por estar ligada à área artística, não é? Porque também é uma arte. Sim. É uma arte. Nunca foste para a parte dos bolos de aniversário? Eu cheguei a fazer, ainda fiz durante uns, talvez 2 anos, ainda fiz bastantes bolos de aniversário, bastantes bolos decorados, numa altura em que estava muito embrionário aqui ainda em Portugal. O cake design. Sim, eu vivia nos Estados Unidos e trazia algumas influências e também tive do Reino Unido, onde também há um grande historial de cake design e quando depois voltei para Portugal, nessa altura fiz... Havia uma falha. Sim, comecei a fazer primeiro para a família, teve a pasta de açúcar nem se comprava em lojas, tive que mandar vir na internet, de sei lá de onde. Depois nós fizemos o podcast com a Joana do Isto Faz e o José Espinheira e eles próprios disseram que não havia nada. Não havia. Eu lembro-me que o primeiro bolo que eu fiz foi para o meu primo e eu lembro-me que era uma coisa tão estapafúrdia que eu lembro-me que a minha tia achou que o bolo era uma caixa, não percebeu que era um bolo, percebes? Era uma coisa, como assim isto é um bolo? Não havia nada, as pessoas... Pois, hoje, quando eu olho para os bolos que eu fazia, coitadinhos, não é? Em comparação ao que se faz agora, aquilo era ridículo, eram coisas muito simples, mas como não havia nada... Aquilo era muito chamativo, então nessa altura depois, o amigo do amigo e não sei o quê, depois às tantas disse, não, vou começar então a fazer aqui uma tabela de preços e aqui uns... Eu já tinha formação em pastelaria nessa altura, não é? Já tinha estudado e então aliei um bocadinho os meus conhecimentos de pastelaria ao cake design, se bem que na pastelaria que eu estudei, zero cake design, não era uma coisa que se estudasse. Eram mais as técnicas antigas do Nada, nem glacê, isso. Eu estudei uma pastelaria mais a escola francesa e, portanto, um bocadinho mais as massas, os cremes e por aí. E decoração, coisas mais modernas. Não, na escola, em 3 anos, nunca fiz nada decorativo, portanto acabei por ter que ser autodidata nesse sentido
E, portanto... Porque hoje em dia tudo se aprende na não internet, havia nada. mas antigamente os pasteleiros das pastelarias eram pessoas com uma arte brutalíssima, porque eles com um saco pasteleiro faziam ali uns Sim, mas fiozinhos eles fininhos. começavam com 10 anos 10 a trabalhar na pastelaria. exatamente. E E lá iam, iam, seguiam sim. sempre aquela linha. E em Portugal, lá está, como o nosso mercado também é muito mais pequeno, demorou muito mais tempo até agora estar mais desenvolvido o cake design e a pastelaria em si. Sim, depois, entretanto, houve aquele boom que houve e foi quando eu deixei de fazer, que eu gosto de ir contra a corrente. Por acaso não foi. Foi mesmo porque quando eu comecei realmente havia muito pouca gente a fazer e as pessoas iam buscar os bolos a casa, era uma coisa muito diferente. Familiar. Nem havia Instagram, não havia nada. Eu tinha uma página no Facebook que nem era página de pessoa, amigo, não é? Aquilo era uma coisa... Não havia, parece que foi há 50 mil anos. Sim, parece que foi noutra vida, pronto, era uma coisa completamente diferente. O que é certo é que as pessoas iam lá parar, era um blog e depois punha lá os bolos, olha, já nem me lembro bem. E pronto, depois as pessoas tinham telefone, as pessoas ligavam-me a encomendar, pronto, e eu tinha muitas encomendas e fazia bastantes bolos. Mas depois tive uma oferta de trabalho para ir para uma gelataria criar sabores de gelados e depois já era um bocadinho, ainda um tempo, ainda fiz em simultâneo, mas era incomportável. Depois, e daí saiu o teu primeiro livro? Não, foi muito depois, foi muito depois. Depois trabalhei há alguns anos a fazer gelados, eu adoro gelados, é a coisa que eu mais gosto de comer e depois, só depois já de sair de lá dos gelados, passado muito tempo, é que surgiu a oportunidade de fazer um livro e eu, como gosto muito de gelados e não havia livros de gelados, tive essa ideia. Pois, porque quem te conhece há pouco tempo fica com a ideia de que tu sempre estiveste ligada aos doces, mas a nível de bolos e bolachas e cookies e isso tudo. Mas, efetivamente, tu começaste em livro nos Sim, gelados. O meu primeiro livro é de gelados porque era uma coisa que eu gostava muito de fazer em casa e sabia que as pessoas não faziam, tinham um bocadinho de medo e então quando surgiu a possibilidade de fazer um livro, eu sempre disse, vamos fazer aqui um livro de gelados e acho que no início a editora até ficou assim um bocadinho, será? Porque não havia, de facto, era uma coisa e eles... aceitaram e apostaram e acho que acabou por ser uma boa aposta, não é? Uma mais-valia. Quando tu dizes que tu começaste ou passaste a tua infância a lamber os dedos e a as montras das pastelarias. Não literalmente, os dedos sim, as montras não literalmente. Tens alguma recordação que te fizesse querer seguir por essa área da infância? É aquele clichê, mesmo clichê de cozinhar que sem nada de interessante, mas era cozinhar. Passei a infância com a minha avó e sempre se fez muitas coisas em casa e eu adorava estar na cozinha com ela a fazer, quando ela fazia os bolinhos e com a minha mãe, portanto é mesmo não é uma coisa inovadora, mas é mesmo aquele clichê da criancinha que faz os bolinhos com a avó e com a mãe. Porque eu lembro-me quando eu era pequena e ia à pastelaria, eu também fui criada praticamente pela minha avó e então eu ia com ela à pastelaria e via aqueles ratinhos sim, de chocolate. Sim, as pirâmides Ou as pirâmides, sim. Mas eu achava graça era aos ratinhos e eu lembro-me eu não comia nem metade, porque era muito pesado. Chocolate. Sim, era pesado. Aquilo não era chocolate. Sim, era uma coisa. Sim, aquelas coisas. Mas eu lembro-me de achar uma graça aquilo tudo e dizer assim, pá, eu queria tanto aprender a fazer isto. Quando sim. for mais... Eu sempre gostei, sempre desde muito pequena, gostava de inventar. Não só fazer
o que a avó fazia sim, também. Gostava de inventar e via os programas de televisão de culinária, do Gocha a fazer doces com aquele bigode e eu via aquilo e achava aquilo o máximo, tinha as teleculinárias todas. Eu em pequena, lembro-me um verão, que eu devia ter, não sei, 10 anos ou assim, a minha mãe tinha as teleculinárias desde o 1, não é? Aquilo era um armário que nós tínhamos, era assim, paletes de teleculinárias. E eu, uma a uma, abri e fui vendo e fiz um índice, categorizei as teleculinárias todas por entradas, doces de colher, era só coisas que eu gostava, os que eu não gostava não punha. Era entradas, doces de colher, bolos, biscoitos, categorizei tudo. Pronto, sempre Porque tive antigamente esta também coisa. não havia tanta distração como hoje em dia, com as redes sociais e a televisão. E Aquilo era a única coisa que havia. E então nós distraímos-nos com pouco, é verdade. Sim, e depois eu gostava muito de cozinhar, mas sobretudo dos doces, porque eu gostava de os comer, então era também uma maneira assim, de fazer um doce para comer. E pronto, era uma vivência completamente diferente. Hoje em dia as pessoas põem lá, guardam lá no Instagram, não voltam a fazer nunca, não é? Mas era o equivalente a isso, não é? Fazer ali sim, a lista. Nas redes também dá para criar as categorias e pastas é isso. mas é verdade. Era old school. E diz-me uma coisa, Rita, só para também terminarmos, nós gostamos sempre de perguntar se o nosso convidado tem algum conselho para quem está a começar, porque nós quando estamos a começar temos sempre muitas ilusões, não é? Não sei se gostarias de partilhar. O meu conselho é sempre não começarem. Eu brinco com isto porque às vezes as pessoas vão um bocado iludidas, não é? Há uma frase que às vezes eu ouço associada a seguir os nossos sonhos, que é encontra o que tu gostas de fazer e não terás de trabalhar um dia na vida. Engodo, o maior engodo de sempre, né? Isso é mentira, porque a pessoa quando trabalha no que gosta tem que muitas vezes trabalhar é mais, então se trabalha sozinha ou para si própria, não é? Que não tem um ordenado fixo, tem que se trabalhar é ainda mais. Triplicar. E tem que se encarar como um trabalho. E aí é que eu acho que às vezes... é o erro. Sim, é que tem que se encarar como um trabalho e não como Muitas vezes a pessoa passa do hobby para o trabalho, porque enquanto hobby é muito giro. Eu faço uns bolos, eu adoro fazer bolos. E não quer dizer que a pessoa, quando encara isso como um trabalho, deixe de gostar, mas é um trabalho e, portanto, tem que ser rentável. E acho que muitas vezes a pessoa vai naquela ilusão e às vezes está a trabalhar e não é rentável. Então, nem aconselho, mas é simplesmente começar a encarar logo como um trabalho no sentido de perceber quanto é que é rentável, o quanto tem que cobrar, o quanto está a usar de tempo e de dinheiro, se é rentável. E às vezes mesmo, e apesar de eu ter estudado pastelaria, ter feito todo este processo, quando eu encontro às vezes alguém neste momento que me diz que vai estudar pastelaria porque viu e porque... vê na internet pasteleiros tão divertidos e tão coisa a fazer, não há mal nenhum em ser feliz só a fazer como hobby. Portanto, às vezes é preferível vai trabalhar para um banco, para um supermercado, para um escritório e conserva esta parte da magia como hobby, que se calhar para algumas pessoas vai ser melhor do que encarar como um trabalho. E quem depois quiser encarar como um trabalho, ótimo. Mas que muitas vezes... E para encarar esse trabalho também o mais importante é estabelecer regras, porque muitas vezes quando as pessoas trabalham a partir de casa... Isso ainda é pior. É muito pior. Não Sim. Tens aquela obrigatoriedade de te levantares para ir para o teu local de trabalho. Então, muitas vezes deixas arrastar e isso que tu disseste é muito importante, de encarar mesmo como um trabalho. Sim, e por exemplo, no meu caso, eu tenho
parte toda das redes sociais, uma coisa que eu defini já há algum tempo é dias específicos para responder às pessoas, porque senão não fazia mais nada na vida, que era estar agarrado ao telefone, porque eu recebo muitas mensagens. Então eu a determinada altura disse, ok, eu vou responder só 2 dias por semana, naqueles dias respondo, nos outros dias nem olho para o telefone. Porque é uma distração. E estar ali, e é um tempo que ninguém me paga, não é? Portanto, faz parte, não fazendo parte, não é? Faz parte do todo, mas não... eu encaro isso como parte do trabalho, mas não é remunerado, ninguém me paga para estar a responder as mensagens, não é? Mas pronto, faz parte do todo, entra ali naquele bolo, mas não posso, porque lá está, não estou a ser paga para isso e tempo tem... Se eu não estiver a trabalhar e a produzir outras coisas, estiver agarrado ao telemóvel 2 horas a responder a mensagens, são 2 horas que eu não uso a fazer um vídeo que depois sim vai ser rentável. Então é um bocado definir essas coisas e ter essa percepção, mas isso também vai um bocadinho com o tempo. Mas de início eu acho que a única coisa que eu poderia dizer era mesmo só equacionar quanto é que nós estamos dispostos a dar de nós e perceber que, se calhar, vamos ser felizes na mesma a fazer pastelaria, ou seja o que for, como um hobby. É como, por exemplo, alguém que gosta muito de costura, por exemplo, e se calhar não vai ser costureira profissional, pode continuar a fazer costura nas horas vagas. Então, acho que é por aí. Perceber se calhar para o nosso feitio não é mais interessante continuarmos a desfrutar. Ter uma estabilidade e fazer como hobby. Já sabendo que quando vamos fazer como profissão, perde-se um bocadinho daquela... Da magia. Sim, mas também é bom noutro sentido. Pois, é isso. Tem o bom e tem o mau. Sim. E a pessoa tem que mesmo equilibrar, mas fazer as coisas com cabeça, tronco e mente. E que nem toda a gente vai ser um pasteleiro famoso. 80%, 90% dos pasteleiros acordam às 3 da manhã para entrar às 4. Eu estou a falar na pastelaria, não é? Mas... é um bocado isso é como quem quer ser jogador de futebol. Há ali uns 10% que vingam em bons clubes. Isso também, e nós estávamos a terminar, mas isso é uma questão muito interessante, que é o glamour. É isso. Das redes sociais, sim. Porque muitas vezes... eu falo por mim na área do cake design, mas tu se calhar falas por ti na área da pastelaria, que é a pessoa sai do trabalho ou do ateliê, da pastelaria, de onde quer que seja, completamente descabelada, a cheirar a bolas. Sim. E depois tu vais para as redes sociais e são pessoas giríssimas, com turbantes engraçadíssimos e não sei o quê, a fazer as receitas, e acaba por frustrar um bocadinho, porque no dia-a-dia tu não consegues estar com aquele glamour todo. Sim, mas há muita gente que quer esse glamour, só vê isso, não é? Eu já tive mais do que uma pessoa, até nos cursos, a dizer que gostava de seguir pastelaria para as redes sociais, e eu perguntei, mas para quê? Qual é o objetivo? O que é que queres partilhar? E a pessoa não me sabia dizer, só sabia que queria ser conhecida, e às tantas há um bocado isso, que é, então... A necessidade de fama, de... E é só esta película, não é? Por trás está muito mais coisas, então se a pessoa vai atrás só daquilo, vai ser frustrante. É verdade. Rita, muito obrigada por ter estado connosco, foi um prazer falar contigo. Igualmente. Então já sabem, esperamos por vocês no próximo podcast. Vamos descomplicar o cake design. Até lá, beijinhos doces.